Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando por aqui para nós conversarmos mais um pouquinho. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema muito atual. É um tema que tem perturbado muitos de nós. Hoje eu queria conversar com vocês sobre ansiedade. Como a ansiedade tem mexido com muitos, né? Como a ansiedade tem mudado a nossa rotina, tem mexido com o nosso psicológico, às vezes tem mexido com a nossa vida espiritual, porque a ansiedade nos faz, muitas vezes, dificultarmos a entrega verdadeira do controle das nossas vidas para o Senhor. Mas antes eu queria ler uma passagem que está em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, que diz assim: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. A preocupação, já diz, né? A gente preocupa antecipadamente, muitas vezes por alguma coisa que nem aconteceu e que muitas vezes nem vai acontecer. Mas nós, por sermos ansiosos, a gente já está preocupando antecipadamente. E aí, por alguma coisa que ainda vai acontecer amanhã, e quando chega amanhã a gente se preocupa com alguma coisa que vai acontecer depois de amanhã e assim sucessivamente. Existem ansiedades positivas, né, que muitas vezes elas são geradas por alguma coisa que nós esperamos tanto, às vezes uma viagem, às vezes uma festa, casamento de um filho, alguma realização que nós queremos tanto. E aí isso gera em nós uma ansiedade positiva. Nós não conseguimos parar de pensar naquela situação. Às vezes uma viagem que a gente tanto almeja para descansar, para estar reunido com a família, isso nos causa uma ansiedade, para que chegue logo esse dia, né? Mas é uma ansiedade positiva. Mas muitas vezes não nos deixa também de nos sobrecarregar. Quantas vezes nós perdemos noites de sono porque nós estamos muito ansiosos. Mas existe também uma ansiedade negativa, que muitas vezes é gerada por algo que nos dá medo, que às vezes é o resultado de um exame, às vezes é um desemprego, às vezes é o financeiro, de nós acharmos que não vamos conseguir pagar nossas contas, mas nós precisamos aprender a nos controlarmos. Nós precisamos aprender a entregar o controle das nossas vidas na mão do Senhor e entendermos que existe um tempo para tudo. E às vezes, muitas das nossas preocupações não estão nas nossas mãos. Às vezes, nós estamos sofrendo por algo que não depende de nós. Às vezes depende de uma terceira pessoa, às vezes depende de uma resposta, às vezes depende de uma empresa, mas nós temos que entender que nós precisamos entregar o controle das nossas vidas na mão de Deus. Isso é difícil. Ainda mais a pessoa que sofre de ansiedade, ela aprendeu a ter o domínio da vida dela. E você tem que entregar e esperar o tempo de Deus, e esperar a vontade dele para nós, porque muitas vezes o que nós tanto almejamos não é aquilo que Deus tem para nós. Às vezes o nosso propósito não é o propósito de Deus, às vezes o nosso propósito não está alinhado com aquilo que Ele quer para nós. E Jesus ensina para nós em Mateus 6, a partir do versículo 25 até o 34, lá no Sermão do Monte, nós aprendermos realmente a controlarmos essa ansiedade, de nós entendermos que não adianta a gente sofrer. Às vezes a gente está
sofrendo por alguma coisa que nem aconteceu ou que nem vai ser da forma que nós estamos esperando, que não vai ser do jeito que a gente quer, né? Mas nós temos muito disso, de sofrermos antecipadamente, de precipitarmos. Aqui ele diz, ó, por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer e beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Às vezes a gente passa partes da nossa vida correndo atrás de bens materiais, atrás de deixarmos uma casa para os nossos filhos, de deixarmos bens, de deixarmos nossos filhos amparados. Às vezes a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, com o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Mas Deus nos fala, a nossa vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso e a nossa vida vale muito mais do que isso. Mas nós não. Nós achamos muitas vezes que o nosso bem material, ele vai substituir, ele vai nos amparar, ele vai nos dar alegria. E muitas vezes nós temos uma pequena fé, porque nós não entendemos que o Senhor, ele provê, ele é o Deus provedor. E aqui o Senhor nos ensina, observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Acaso o sacrifício de Deus para nós já não é um tesouro, já não está pronto o nosso presente? Por que a gente fica preocupado com o amanhã? Por que a gente fica preocupado, muitas vezes perdendo noites de sono, muitas vezes desgastando a nossa saúde, muitas vezes nos prejudicando psicologicamente? Se nós sabemos que Jesus está no controle de tudo e a vontade dele para nós ela é boa, perfeita e agradável e ele tem o melhor para nós, por quê? Por que a gente fica dessa forma? Mas eu queria deixar para vocês hoje uma reflexão sobre isso. Acho que nós precisamos verdadeiramente entregarmos o controle da nossa vida na mão de Deus. Porque muitas vezes são coisas que não estão ao nosso alcance. E não adianta perdermos noites de sono, não adianta chorarmos, não adianta batermos pés, não adianta às vezes nós ficarmos em rebelião e cobrando e atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor, porque não vamos resolver. O que resolve é a oração. Nós temos tantos personagens bíblicos que oravam, que viveram momentos de dificuldade e o Senhor cuidou em todo o tempo. Nós vimos Davi com problemas familiares, nós vimos Jonas lá na barriga da baleia, nós vimos os apóstolos, nós vimos Paulo na prisão, nós vimos Silas, e Deus o tempo todo cuidou. Eles só precisavam orar. Então, nós só precisamos orar. Nós só precisamos entregar o nosso coração a Deus. Nós só precisamos entregar o nosso propósito a Deus e alinhar o nosso propósito com o Senhor. Eu acredito que o que Deus tem para cada um de nós é muito maior e melhor do que aquilo que nós possamos pensar. O que Deus quer para nós é muito maior do que nós possamos pensar um dia. Vamos realmente entregar o controle das nossas vidas na mão do Senhor. Vamos realmente conhecê-lo verdadeiramente e entender que Ele está no controle e que Ele não vai desamparar, que Ele vai prover, que tudo tem seu tempo e que muitas vezes é permissão de Deus para que Ele venha nos forjar, mudar o nosso caráter e nos mudar como pessoas. Eu sempre falo que às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, mas que Deus nunca nos deixa só. Ele está sempre conosco, nos carregando. E que quando nós saímos desse momento de dificuldade, a gente sai muito mais maduro e com muito mais intimidade do Senhor. É rapidinho a palavra. Não andeis ansiosos por nada.
Busca aos pés do Senhor. Entrega o controle das suas vidas na mão dele. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.